tem bastante gente que fala e usa como argumento aquele tal artigo da Constituição 142. Pode acontecer alguma coisa diferente de tudo que a gente tem visto utilizando esse artigo? Tu poderia nos dar uma explicada, qual é a tua visão sobre esse artigo? Pois é, o artigo 142, ele é um artigo que trata das Forças Armadas, da atuação das Forças Armadas, e se você vier a ler literalmente o que diz o artigo, ele diz que cabe às Forças Armadas atuar para garantir a lei e a ordem. E isso sempre foi interpretado, inclusive quem propôs esse dispositivo foi inclusive o Fernando Henrique Cardoso, isso sempre foi interpretado como uma situação eventual de crise, sei lá, uma rebelião, uma situação grave, uma crise nas favelas, o presidente ele pode recorrer às Forças Armadas para ajudá-lo nessa situação, uma situação civil, né? Nos últimos tempos, até o agravamento dessa relação aí entre os poderes, surgiu essa interpretação de que esse dispositivo poderia ser uma justificativa para as Forças Armadas entrarem como uma espécie de poder moderador, né? Numa situação de crise entre dois ou mais poderes, as Forças Armadas eventualmente vão atuar para segurar a situação, as rédeas de todo mundo e restabelecer aí a paz, né? Mas qual é o gatilho para isso? Assim, o que faz os homens sair do quartel? O que vai acontecer? Tipo, é um tiro? Porque assim, o Brasil, aparentemente, ele tá a um tiro para os caras saírem do quartel. Por exemplo, eu não sei o que pode acontecer, tá tudo muito tenso, mas pode aparecer um louco aí, dar um tiro em alguém, tipo o que aconteceu com o Bolsonaro, tomou a facada no meio do negócio e foi eleito. Pode acontecer, dar um tiro em alguém ali e acontecer alguma coisa muito grave. É isso? É isso que seria? Bom, primeiro que essa interpretação é uma interpretação absolutamente nova e ela tem pouquíssimo respaldo, inclusive entre os juristas, entre os constitucionalistas. Ela é meio como uma carta na manga que estão puxando aí para tentar forçar a barra numa certa direção, né? Tem a questão também que, quando a gente fala em Forças Armadas, quais Forças Armadas que a gente está falando, né? Forças Armadas tem a cúpula, tem os generais, né? Você tem exército, marinha e aeronáutica, aparentemente não tem uniformidade no pensamento de todos eles, e temos também essa cúpula e temos também a parte lá de baixo da hierarquia, né? Temos o famoso cabo e o soldado que, de repente, se a situação se agravar, podemos ter posições totalmente diferentes entre, eventualmente, a cúpula das Forças Armadas indo na direção e os cabos e os soldados indo na outra. Então, isso seria péssimo para o país, né? Seria realmente uma situação de crise gravíssima. E essa questão, né, se a gente olhar na nossa história, né, de você recorrer às Forças Armadas para buscar ter estabilidade no país, a gente sabe de 64, né? Os caras, eles entraram no jogo em 64 com a promessa de estabilizar a situação e ter eleição em 65, e nós viemos a ter novamente eleição só em 1989, né? Os caras ficaram aí 24, 25 anos no poder, né? 20 anos no poder e mais 25 anos para a gente ter novas eleições para eleger democraticamente, um novo presidente civil. Então, não temos garantia de nada de que isso seria uma situação que iria levar à estabilidade, iria levar a progresso, iria levar a desenvolvimento. Então, é um caminho extremamente perigoso a gente recorrer a esse artigo 142, até porque as Forças Armadas, desde aí, a gente tem que fazer justiça a isso, eles, desde o fim da ditadura, eles se colocaram numa situação absolutamente neutra, sem querer se meter com a política, e é só nos últimos anos que a gente vê que isso está aflorando de novo. Então é um caminho, novamente, é um ingrediente que torna o quadro ainda mais perigoso.